Boa tarde, pessoal. Hoje a gente tem a Tássia Cruz. A Tássia tô muito feliz de receber ela, além de uma baita pesquisadora, uma grande amiga. Ela é professora da EBAP e da FGV, também é diretora executiva do SEIP, da FGV também. Ela fez doutorado em Stanford, em Economia da Educação, então, se tem alguém que entende muito do assunto no Brasil hoje em dia é ela. E ela vai apresentar esse paper hoje, que é um experimento aleatório controlado que ela fez no Rio de Janeiro, sobre mindsets e impacto disso em aprendizado dos estudantes. Então, está com você a palavra, Tássia. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, Bruce, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com ex-orientadores, vários colegas queridos. Tem membros aqui da equipe também de pesquisa que participou. Então, é um prazer aqui estar conversando com vocês. Como o Bruce contou, sou professora da Fundação Getúlio Vargas, sou gerente executiva do SEIP, que é esse Centro para a Excelência e Inovação na Educação Brasileira, e essa pesquisa foi feita em parceria também com o SEIP e com a Secretaria Municipal de Educação do Rio, uma parceria que a gente iniciou lá em 2018. Então, essa intervenção aleatorizada que eu vou contar aqui hoje para vocês aconteceu em 2019, então antes da pandemia, e essa parceria com o município do Rio continua, e hoje a gente está desenvolvendo uma nova intervenção aleatorizada, que se tiverem interesse a gente pode conversar um pouquinho no final também. A ideia dessa intervenção sobre Teachers' Mindset and Student Learning é entender o efeito de teorias sobre modos de pensar. Modos de pensar é a tradução que nossa equipe de pesquisa fez para mindset. Então, eu vou estar falando modo de pensar, o mindset, como sinônimos. Alguns autores no Brasil chamam de mentalidades. Eu prefiro modo de pensar, porque dá uma ideia menos de algo fixo, que é justamente o propósito aqui dessa teoria. Mas o que é modo de pensar dos indivíduos, né? É a crença que o indivíduo não nasce com uma inteligência fixa, com um potencial de aprendizado fixo, e sim que esse potencial ele pode crescer ao longo da vida a partir das experiências que os indivíduos têm. Então, ao invés de um aluno, e aqui a gente trazendo para o ambiente da educação, mas essa teoria pode ser pensada para outros contextos, mas ao invés de um aluno ou um professor ter um modo de ter uma inteligência fixa que determina o potencial de sucesso na vida acadêmica ou na vida profissional, essa teoria traz que esse potencial ele não é dado ao nascer e ele vai crescer ao longo da vida a partir das experiências que os indivíduos têm. E, portanto, a própria crença, acreditar que essa inteligência ela não é dada, isso influencia no processo de aprendizagem e como que o indivíduo, então, se coloca em situações de erro, de frustração e toma esse aprendizado de si, dos outros, como entende, por exemplo, críticas ou elogios de forma a incrementar, a crescer o aprendizado e, portanto, o seu potencial. Então, a própria crença influencia no potencial do indivíduo. Diversos estudos já mostraram, acho que a literatura já é bem estabelecida, que é possível influenciar essas crenças em relação à inteligência, ou seja, esse modo de pensar dos alunos, e há já bastante evidência de que intervenções com alunos têm efeito no seu desempenho escolar. Intervenções para professores têm sido mais recentes, mas já existem algumas intervenções que mostram que é possível modificar esse modo de pensar do professor e com impactos relevantes no modo de pensar do professor. E aí, como que isso vai chegar no modo de pensar do aluno, no aprendizado do aluno, que seria o segundo passo, né, da gente fazer uma intervenção para professores. E aqui eu acho que é onde essa intervenção, a principal contribuição dessa intervenção, que a gente faz, a gente mensura se esse modo de pensar de crescimento, se a gente consegue impactar o modo de pensar
dos professores e se essa mudança influencia na prática pedagógica do professor, ou seja, com como o professor trabalha com seus alunos. E, por fim, se isso vai chegar no resultado dos alunos, no aprendizado dos alunos. Uma contribuição também importante desse estudo o fato dele trabalhar com uma rede de ensino, então é um experimento controlado, mas num contexto real de uma Secretaria de Educação, e que uma Secretaria de Educação que possui bastante vulnerabilidade social. Então, eu vou contar um pouco sobre o processo até mesmo de coleta de dados, em que um experimento como esse a gente está esperando, né? A expectativa era que isso influenciasse esses alunos que estão lidando com altos índices de pobreza e exposição à violência, que é um contexto diferente da maior parte da literatura que trabalha com modos de pensar de crescimento, que não está trabalhando com situações de maior vulnerabilidade, como é o caso aqui desse estudo. Fiquem à vontade para me interromper se tiver alguma dúvida, tá? Bem, como eu contei, essa intervenção foi feita em parceria com o município do Rio de Janeiro. A gente trabalhou com professores do 5º ano do ensino fundamental. A parceria inicialmente foi com a Escola de Formação de Professores que tem no município do Rio. Então, a nossa teoria da mudança, a nossa hipótese é que com essas oficinas que foram feitas em parceria com a Escola de Formação, a gente influenciaria o modo de pensar dos professores, ou seja, essa crença em relação à inteligência dos professores, ela se modificaria, e isso afetaria as práticas pedagógicas deles. Acho que é importante aqui, eu trago essa linha, porque não é uma intervenção que a gente espera que afete diretamente a prática pedagógica, né? Então, a gente vai mostrar que esse efeito, e até mesmo adiantando esse efeito que a gente vai encontrar, que através de uma variável instrumental, né, a intervenção aleatorizada é usada como uma variável instrumental para os modos de pensar de professores, justamente por essa hipótese de que é a mudança no modo de pensar dos professores que vai afetar as práticas pedagógicas. Então, a gente não espera que qualquer mudança na prática pedagógica, e sim uma mudança que que seja modificada a partir dessas mudanças nas crenças em relação à inteligência dos professores. E, a partir disso, a gente espera, então, que afete o modo de pensar dos alunos e os resultados dos alunos. Tá? Então, a gente tem 3 perguntas que eu vou apresentar os resultados. Primeiro, primeiro passo aqui do processo, se as nossas oficinas, se a nossa intervenção, de fato, influenciou os modos de pensar dos professores. Segundo, que eu acho que é o mais interessante aqui, é se esses modos de pensar dos professores afetam as práticas pedagógicas deles, modificam o comportamento deles na sala de aula, em como esses professores trabalham com os alunos. E, por fim, se essas mudanças nas práticas pedagógicas, né, se esse caminho chega, é relevante, de fato, para o aprendizado dos alunos. Se nossa intervenção, então, afetou o modo de pensar dos alunos por esse caminho que eu mostrei anteriormente. Tá, mas o que é a intervenção, né? O que foram essas oficinas? Foi uma intervenção relativamente curta, né? De 5 encontros, então, entre março e abril de 2019, antes da pandemia. Então, no início do ano letivo, a gente trabalhou com, aqui é o nosso grupo de tratamento, eu vou explicar direitinho como a gente chegou nele, mas a gente que participou das formações foram 125 professores, que foram organizados em turmas, com formadoras que a gente utilizou da própria rede do Rio. Então, a nossa formação, a gente fez um piloto em 2018, em que a gente desenhou essa formação, utilizando, na realidade, materiais que já existiam na literatura, que a gente traduziu e adaptou para o nosso contexto, e também os questionários, a gente utiliza os questionários de modos de pensar, de crescimento, né, de mindset, vindo de adaptações da Carol Dweck para o nosso contexto aqui também.
Então, a gente formou essas formadoras da rede, mas quem deu a formação foram formadoras da rede, não foram os pesquisadores, de forma que a linguagem com os professores fizesse mais sentido, uma vez que o nosso objetivo era que os professores mudassem a forma de pensar, e a gente entende que pessoas que não têm a vivência da sala de aula de um sistema público talvez não chegassem nesse ponto de promover essa reflexão tão grande que a gente esperava. O conteúdo das oficinas, então, era sobre modo de pensar fixo, modo de pensar de crescimento, a ideia do cérebro como um músculo e como que isso leva a mudanças na sala de aula. Então, mais do que a gente trazer esses conceitos para as oficinas, o nosso objetivo era, como eu falei, criar essa reflexão entre os professores. Como que é uma sala de aula com modo de pensar de crescimento? O que isso muda na minha prática pedagógica? Então, eram 5 semanas, então, entre cada encontro, a gente desenvolvia atividades que os professores levavam para a sala de aula e depois traziam para a discussão. Então, eles levavam para a própria sala de aula, né, com seus alunos e traziam para a discussão. Então, era realmente esse processo de criar um questionamento sobre o que é uma sala de aula de modo de pensar de crescimento no meu contexto e o que isso muda da minha prática pedagógica. Se vocês tiverem interesse, depois eu também posso contar um pouco sobre o que é a armadilha do mindset, ameaças de estereótipo, que são conceitos que estão relacionados aqui ao modo de pensar de crescimento e a importância dele para a sala de aula. Como foi esse desenho da amostra, né? A gente convidou todas as escolas que tinham 1 ou 2 turmas de 5º ano no município do Rio. Então, o município do Rio, como vocês sabem, é um município com muitas escolas, então a gente convidou todas as 395, que são as escolas menores. A ideia aqui é que a gente, que a intervenção, ela foi no nível da escola, então uma escola era tratamento ou uma escola era controle. Então, as escolas se inscreveram sabendo que caso tivesse 2 professores, ou os 2 professores participariam, os 2 professores não participariam. Essa escolha de trabalhar com escolas menores tem uma questão de que essas escolas menores, em média, têm melhores resultados do que a média da rede. Eu vou mostrar em seguida aqui essa estatística. Mas, então, nossa intervenção tem essa pré-seleção de trabalhar com escolas menores. Então, a gente convidou todas as escolas, como 2 turmas. Dessas 395, a gente teve 178 escolas que, de fato, se inscreveram, né? A gente chamou todos os diretores, conversou, explicou o que seria essa intervenção, que só metade seria selecionado, e aí 178 se inscreveram, que tinham 1 ou 2 turmas. Então, afinal, a gente tem 324 professores da amostra organizados entre tratamento e controle. A aleatorização foi feita por pareamento e depois a aleatorização, então a gente teve, e aí, meio a meio, né? 89 escolas de tratamento, 89 controle. No final do ano, a gente voltou nessas escolas, então fizemos a intervenção entre março e abril, e aí, final de outubro e novembro, a gente voltou nessas escolas para coletar os dados. Em que a gente fez coleta a partir de questionários de professores e observações em sala de aula. Dessas 178, a gente perdeu algumas escolas, né, durante a coleta, e afinal a gente teve 152 escolas com dados completos. E também perdemos alguns professores nesse meio do caminho. Professores que saíram da rede e tivemos algumas também recusas de observação em sala de aula, portanto, a gente reduz aqui esse número de escolas que têm dados completos. Com dados administrativos, a gente consegue fazer análise um pouco maior, mas quando a gente precisa dos dados de questionário e observação em sala de aula, daí a nossa amostra é um pouco menor. A gente registrou
essa pesquisa lá no início, então, se tiver interesse também, dá para acessar lá no AEA RCT Registry. Só contando aqui sobre essas escolas que a gente... essa escolha que a gente fez, né, de ter uma ou duas turmas, escolas menores. Então, naturalmente, a gente tem escolas com um número menor de matrículas por essa nossa escolha, e que essas escolas elas têm um SAEB especificamente de matemática um pouco maior do que a média da rede, do que as outras escolas que tem quinto ano no município do Rio. Porém, em termos de outras características da escola, a gente não observa nenhuma diferença significativa de proporção de alunos brancos e pretos, por exemplo, não é estatisticamente diferente entre essas escolas da amostra e outras escolas da Secretaria de Educação do Rio. Tá? Passa. E, por favor. O Paulo Arvati que tem a pergunta. Ele perguntou se as escolas eram próximas por uma questão de contaminação de controle. Entre tratamento e controle, ou é dessas escolas que... Eu acho que é no entre tratamento chat? e controle, né? A questão de contaminação está no chat ali. As escolas poderiam ser próximas, sim. Então, as escolas aqui eu estou contando das escolas que a gente tem uma ou duas turmas, então sendo escolas menores, mas tem escolas que eram próximas uma das outras, pensando no tratamento e controle. Nossa preocupação de contaminação é principalmente dentro da escola, né? Se a escola criou esse ambiente de modo de pensar de crescimento ou não criou esse ambiente de modo de pensar de crescimento. Os professores, um professor ele pode trabalhar em mais de uma escola, né? Então, pode ser que um professor tratado estivesse numa escola de controle. A gente não olhou a questão de estar próximo, acho que o que talvez seja mais relevante para a contaminação seja o mesmo professor, um professor que realmente participou da formação e está numa escola de controle. As estatísticas que eu vou mostrar aqui, os resultados que eu vou mostrar aqui não estão incluindo esse controle, mas esse controle não mudou muito. Não, na verdade, não fez diferença. Assim, a gente tinha informação se um professor ele trabalhava em mais de uma escola e se ele estava numa escola de tratamento ou controle. Tem bastante erro nesses dados, e por isso que, afinal, a gente não manteve com esse controle. Mas a gente... eu acho que não mudou muito os resultados, não teve nenhuma diferença no efeito que a gente encontrou ao incluir esse controle de se um professor estava em mais de uma escola. Aqui, pensando no atrito, né, nessas escolas que a gente perdeu, claro, você quer fazer uma pergunta? E é só fazer uma sugestão, na verdade. Por favor. O que vocês podem fazer, na verdade, é separar um grupo de controle puro, que você não teria nenhum professor que trabalha também nessa outra escola, e um grupo de controle que é potencialmente um spillover, que seria uma escola controle, mas que você tem um professor que foi tratado, e aí você pode estimar, digamos, né, esse spillover, se tiver suficientes desse caso, né? Não sei se tem. Tá. Não, obrigada. Não, a gente incluiu só um controle como uma variável dessas características do professor, mas a gente não fez isso separado. Acho que vai ser... eu acho que não vai fazer muita diferença, mas acho que é um bom teste. Obrigada. Daí a gente olhou para quais são as características dessas escolas que a gente perdeu na coleta de dados, né? Então, a diferença entre as escolas com informação completa e as outras escolas que não têm, a gente aqui está comparando com poucas escolas que a gente perdeu, mas a gente não encontra nenhuma
diferença, praticamente nenhuma diferença entre essas escolas que a gente perdeu e as demais escolas que estão com dados completos. Agora, falando sobre a aleatorização, né, a gente fez uma aleatorização pareada, como eu falei, a gente pareou no valor predito de 2019, de matemática. Então, a gente utilizou os dados dos anos anteriores, até 2017, que a gente tinha características dos alunos até 2017, e estimou, fez um valor predito para o SAEB de matemática de 2019 e pareou por esse valor predito. Aqui só para mostrar que a aleatorização, então, nesse valor predito, a gente aleatorizou para tratamento e controle dentro de cada par. E aí aqui só para mostrar que nas características, todas essas de 2017, né, que nessas características de baseline a gente não encontra nenhuma diferença estatisticamente significativa Tássia, entre tratamento e controle. Por o favor. Arvat, tem mais uma pergunta aqui, ele falou, fala um pouco mais sobre o porquê você perdeu as escolas, quer dizer, o que está gerando atrito nessa amostra? Tá. Esse atrito foi... na verdade, essa coleta de dados é uma coleta bem difícil de fazer, né? Que a gente fez aplicação de questionário para professores e alunos e observação em sala de aula. Então, observação em sala de aula por mais que não fosse uma avaliação desses professores, né, e sim uma avaliação da intervenção, isso implica uma visita à escola, que o professor tem que se sentir confortável com entrar um observador, fazer uma observação da sua aula, e algumas escolas não toparam, mesmo que tivessem participado lá da conversa inicial. Inicialmente, a gente não tinha claro qual era a metodologia que a gente ia utilizar para observação em sala de aula, então, algumas escolas alegaram que não sabia a metodologia, não tinha entendido que era exatamente isso, que alguém ia entrar na minha sala de aula. Algumas escolas, o professor mudou, então, aquele professor que participou lá da formação, ele não estava lá no momento da visita, então, e aí o novo professor não topou, a gente se ateve ao que era escola tratamento e ao que era escola controle. Se um professor estava de licença, por exemplo, a gente visitava o professor que estava regente naquele momento da coleta de dados. Assim, foi uma coleta, como eu vou até mostrar mais isso, foi uma coleta muito difícil de chegar nas escolas também. Mas isso a gente fez um trabalho muito grande com a Open Social, a gente contratou a Open Social para nos apoiar na logística, e a gente fez várias visitas à escola quando tivemos problemas de conseguir fazer a observação. E a gente teve que fazer um trabalho de convencimento enorme junto com a Secretaria de Educação. Por mais que tivessem topado no início, visitar as escolas foi começar quase que do zero, de convencer. E, bem, essa pesquisa inclui essa visita às escolas, e por isso, enfim, a gente teve que convencer quase que um a um, conversando com as coordenadorias, de que essa observação não implicaria nenhum custo para a rede nem para a escola. Então, mas algumas escolas, de fato, não toparam, ou não foi possível observar mesmo. Chegamos na escola, o professor não estava lá, não tinha nenhum professor regente. Tivemos casos de os observadores estavam lá dentro, teve um tiroteio fora, e aí os observadores ficaram presos na escola, e ninguém topou visitar mais a escola. Claro, a gente não fez mais observação, então a gente perdeu a escola também nesse sentido. Acho que esse é um todo do que a gente perdeu aqui nesse atrito. A Yara Gomes tem Pode mais uma falar. pergunta aqui sobre atrito, acho que foi um Pode falar, follow-up por favor. dessa, que ela pergunta se as escolas que não têm dados completos estão mais presentes no grupo de controle ou de tratamento, ou são distribuídas de maneira igual nos grupos?
Eu não trouxe essa estatística aqui, mas não está particularmente no controle ou no tratamento. Inicialmente, foi mais difícil convencer o controle, que o tratamento, enfim, já tinha mais ciência do que era a formação. Mas, afinal, os que a gente perdeu mesmo, né, que a gente não conseguiu convencer para fazer a visita, está bem distribuído, mas é um ótimo ponto trazer também essa distribuição entre tratamento e controle. Obrigada. Bem, indo para os instrumentos de coleta, né? A gente, então, no fim do ano, como eu contei, voltamos lá para as escolas e aplicamos um questionário sobre o modo de pensar de crescimento. Para os professores e para os alunos, eu vou hoje apresentar só esse dos professores. Fizemos observações em sala de aula e, por fim, pegamos os dados do SAEB e do IDEB que aconteceram. Os questionários foram desenvolvidos a partir de questionários que já existem na literatura, principalmente esse Implicit Theory of Intelligence Scale, que é um questionário que a gente que é inspirado no questionário básico da Carol Dweck, e também tem as medidas de confiança na inteligência. Então, a gente juntou esses indicadores, fizemos uma tradução fizemos um grupo focal para ver a adequação e aí chegamos nesse formato, avaliamos a qualidade das perguntas no piloto e aí a gente chegou nesse questionário final. A gente também incluiu perguntas de desejabilidade social, porque, enfim, acreditar que todos podem aprender, essa crença que a inteligência não é dada, pode ser muito influenciada por ser desejável socialmente, se esperar que essa seja a resposta desejável socialmente, e aí a gente queria controlar para isso, então a gente também incluiu perguntas que são desejáveis socialmente, e para ver se o respondente tem maior probabilidade de estar respondendo essa pergunta por sua desejabilidade social e não, de fato, suas crenças em relação à inteligência. E o TIT+, foi a metodologia que a gente usou para observação em sala de aula, né, para a gente ver as práticas pedagógicas. O TIT+, é uma ferramenta de observação que combina um módulo que é o TIT, que é um módulo de qualidade da prática pedagógica, que vem foi desenhado pelo Banco Mundial com 3 áreas principais, né, que entram nesse conceito de qualidade da sala de aula, que é a cultura da sala de aula, qualidade da instrução e se o professor promove habilidades socioemocionais entre os alunos. E aí a gente tem adicionou um módulo de uso do tempo, que foi importante aqui para essa avaliação, para a gente poder analisar aquele placebo que eu contei, né? Que a gente não esperaria, por exemplo, que o professor trabalhasse de forma mais eficiente do seu tempo. E aí, por isso, a gente utilizou esse módulo de uso do tempo, que é o mais, e que é inspirado na metodologia de observação em sala de aula, chamado método Stalins, para quem conhece. Então, foi uma junção que as especialistas em observação em sala de aula organizaram essa formação e que já está sendo usada em outras, o TIT+, já está sendo usado em outras avaliações de impacto no Brasil, não só mais pela gente. Fico feliz dos observadores que foram formados já estarem usando, com outros centros de pesquisa também, essa metodologia do TIT+, que eu acho que é particularmente positiva para avaliar intervenções educacionais, seus efeitos na prática pedagógica, porque junta a questão da qualidade com a questão do uso do tempo e uso de materiais.
Então, só para acho que ter uma ideia mais ou menos do que é esse Teach Mais, o observador ele entra na sala de aula e ele observa 50 minutos de aula, e aí ele vai marcar uma ficha, que é só uma parte da ficha, mas uma ficha como essa, em que ele vai colocar níveis de o quanto que o docente trata dos alunos com respeito, e isso a partir de um protocolo do que é considerado respeito dentro da sala de aula, que é se o professor chama os alunos pelo nome, por exemplo, ele vai tem alguns indicadores que vão, então, indicar que essas características estão para alta versus médio versus baixo, e aí vai chegar num valor final para cada um desses subtópicos que entram nesse construto cultura da sala de aula. O mesmo para a qualidade da instrução e o mesmo para habilidades sociais e colaborativas. Tá? Sobre a visita às escolas mesmo, como a gente já falou um pouquinho, né, mas foram 23 observadores que foram certificados por essa metodologia, que tem uma preocupação em que todos os observadores, independente do observador, quem entrar na sala de aula marcaria a mesma nota para cada um dos quesitos de observação em sala de aula, e por isso tem um protocolo de observação bastante rígido. E, como eu contei, né, falando do atrito, foi uma coleta de dados bastante desafiadora, né, para visitar todo o município do Rio. Acho que aqui é só um exemplo que durante o período de observação em sala de aula, né, entre final de outubro e novembro, essa aqui foi a quantidade de tiroteios e mortes que aconteceu na cidade do Rio só durante esse período. Então, acho que a maior dificuldade da coleta de dados aqui foi chegar nas escolas e garantir a segurança dos observadores. E isso acho que traz uma relevância para... Por que eu estou trazendo isso? Né? Acho que isso traz uma relevância para entender os efeitos que a gente vai encontrar. Né? Que, como eu coloquei no início, muito da literatura que fala sobre modos de pensar de crescimento trabalha com alunos em um contexto muito menos vulnerável do que a gente está trabalhando aqui. Já existem alguns estudos que mostram que esses efeitos são maiores para alunos mais vulneráveis, ou para minorias raciais, ou outras minorias, isso principalmente em análise nos Estados Unidos, é que esse efeito foi mais significativo. Mas intervenções de tamanho e escala em outros países têm mostrado um efeito, às vezes, um pouco menor. E aqui a gente encontra um efeito, vou mostrar em seguida, é um efeito muito alto e significativo, o que talvez mostre a importância de pensar essas questões de estereótipos raciais e crença em relação à inteligência, como que isso importa para a equidade no sistema, num contexto mais vulnerável e mais desafiador, como esse, né? Enfim, a gente está falando do Rio de Janeiro, uma das cidades mais ricas, né, ainda do país, a gente não está falando nem da média do Brasil, mas ainda assim com um alto índice de exposição à violência armada. Certo. Bem, por favor. Tem duas perguntas aqui. O Paulo Arvasti está perguntando se professores de experimento só trabalhavam na rede pública. Poderiam também trabalhar na rede privada. Como eu falei, o professor pode ter mais de um contrato, né? Eu olhei se ele está em mais de uma escola da amostra. Se um professor, né? A dúvida aqui é se o professor, por exemplo, está na escola privada também, além da pública? Eu acredito que sim. Se ele está, pergunta se somente trabalha na área pública, na rede pública, imagino. Acho que ele quer saber se o cara trabalha, sabe, no colégio particular da Zona Sul e depois dá aula na rede pública em outro lugar. Alguma coisa assim. Pode trabalhar, certamente muitos deles trabalham. Eu acho que isso não seria necessário, assim, de repente,
se existe alguma heterogeneidade nessas características, né, nesses professores, mas eu acho que isso não vai afetar a comparação aqui entre tratamento e controle que a gente tem. Mas sim, os professores podem trabalhar na rede privada ou ter outros empregos. Aqui a gente está olhando os efeitos só na pública. Talvez tenha um efeito maior na rede do Rio, mesmo na privada, deles terem melhorado as práticas pedagógicas deles também nas escolas que estão fora aqui da análise. Mas eu não... Eu acho que o ponto dele é assim, se a amostra não estiver balanceada entre os dois grupos de tratamento e controle, tiver mais gente que dá aula em particular no grupo de tratamento e por acaso esse pessoal fez um treinamento desse tipo na rede privada, tipo, aquela escola privada deu um treinamento de maleabilidade do mindset para os alunos por fora e tem mais gente assim num dos grupos. Poderia estar puxando o efeito. E vice-versa, se estivesse no controle, poderia estar jogando para baixo esse efeito. Tá. Acho que a preocupação dele é essa. Tá. Aqui, só voltando para o balanceamento da amostra, né? A proporção de professores concursados é um pouco menor, né, no grupo tratado, não é estatisticamente diferente, mas é significativamente diferente. E professores com carga horária maior ou igual a 40 horas é um pouco maior nos controles, mas também não é estatisticamente diferente. Se o professor está mais na rede privada, eu diria que isso estaria muito relacionado com essas duas variáveis aqui. Se ele é concurso, enfim, com a carga horária dele, e como isso aqui está balanceado, eu esperaria que também de estar na privada estaria balanceado. Tá, tem mais pergunta aqui. Rolou um acúmulo. Vou mandar todas de uma Por vez. favor. O Lucas Larvar perguntou se as visitas eram agendadas? As escolas sabiam quando iam ser observadas? Não eram agendadas, mas elas sabiam que iam receber uma visita. Até mesmo porque eles tinham que consentir a visita. Então, a gente avisou o período da coleta e a escola tinha que estar de acordo com aquele período. Só que não era de agendada. Então, uma preocupação nossa é que, naquele momento da observação em sala de aula, aquela aula fosse o mais próximo da natural, da aula que aconteceria independente da visita do observador. A gente entende que uma visita de um observador pode mudar a forma do professor atuar, mas isso a gente espera que seja semelhante ao tratamento e ao controle, porque a visita é igual. O observador, ele não sabia se a escola era tratamento ou controle, a menos que o professor avisasse. Isso aconteceu algumas vezes, o professor, eu adorei participar da formação, você é daquela pesquisa, isso aconteceu, mas ele não tinha essa informação a priori quando ele fazia a visita à escola ou aplicava o questionário. Quando tinha faltas, assim, se chegava na escola, o professor não estava lá, a nova visita à escola tinha um período mais curto. Então, cada vez mais ficava mais previsível quando que o observador ia visitar. Mas até mesmo não agendar com a escola foi uma preocupação que a gente teve e que dificultou muito o campo, mas que acho que era importante para não ter essa preparação da aula, né, para receber o observador. Mais uma pergunta, acho que é a última dessa leva. O Roberto Fernandes, ele pergunta, eu acho que essa pergunta foi respondida no começo, mas você me corrige aí. Por que mudar o modo de pensar e as crenças dos professores? Qual era o objetivo? Tá. Que eu acho que falar um pouco do que eu falei no início, né? A importância de olhar para o modo de pensar dos professores, dos indivíduos, é uma modificação que eu acho que pode ser revolucionária na educação, né? De que muito de como a educação evoluiu, diria até 20 anos atrás, tinha essa ideia de que
que a educação deveria garantir que cada aluno atingisse o seu potencial, e se baseava nessa ideia de que cada indivíduo tinha o seu potencial, né, um potencial fixo, e que a educação tinha que, então, apoiar esse indivíduo a chegar no seu potencial. Com essa linha, né, de estudos sobre mindset de crescimento, que está muito relacionada também com estudos na área de neurociência, que mostram que o cérebro do indivíduo cresce ao longo da vida. Isso derruba conceitos como QI, que fixam o indivíduo numa inteligência máxima, né? Que essa é a sua inteligência, e a gente quer mensurar essa inteligência que você tem, e a gente quer garantir, como sistema educacional, como sociedade, que os indivíduos atinjam esse máximo. Teorias como essa, como modo de pensar de crescimento, colocam que esse máximo ele não existe, ele não é dado para cada indivíduo quando ele nasce, e sim que o processo educacional vai fazer com que esse potencial cresça. E, por isso, o papel do professor muda radicalmente, que ao invés do professor trazer todos para o máximo, compreender esse máximo, é expandir esse máximo, né? E isso muda também, eu acho que essa daí um aprendizado nosso nessa intervenção, de que o professor ele também pode melhorar no seu processo, né? De que a própria prática dele pode melhorar, porque ele entende que o cérebro pode crescer e que a inteligência não é dada. Então, um professor que se sente não tão bom em matemática, ou que se sente taxado por estar em determinada função, passa a entender de que aquele não é um estado fixo, e sim que dependendo dos desafios que ele encarar e que ele passar, ele pode ultrapassar essas dificuldades de aprendizado. E eu acho que isso, afinal, pode ter um impacto muito relevante na visão sobre educação, mas particularmente no aprendizado dos alunos. É isso que a gente mostra aqui, que conseguimos, com uma intervenção relativamente simples, chegar nos resultados dos alunos. Eu vou mostrar, acho que, a seguir. Tem uma pergunta sobre essa tabela aí que está agora. Tá. A Cici pergunta se, na variável adequação da formação docente, foi considerada graduação no nível superior. Essa adequação da formação docente é o indicador do INEP, que é feito indicando se o professor ele está lecionando em uma disciplina correlata com a formação dele. Então, considera a formação dele no ensino superior e a disciplina que ele está lecionando se é correlata ou não. Aqui é basicamente o indicador do INEP. A gente não criou outro indicador, não. Bem, indo para os resultados, né? Nossa primeira pergunta é se a gente teve impacto nos modos de pensar dos professores, mensurados por esse questionário traduzido que eu contei. Aqui, um indicador geral do modo de pensar do professor, só para mostrar visualmente que parece que a gente observa aqui uma mudança no tratamento, que é a linha vermelha versus a linha azul, controle, nessa medida de modo de pensar. Basicamente, aqui, como a gente tem uma intervenção aleatorizada, o que a gente está olhando é para a comparação entre tratamento e controle, no modo de pensar de crescimento, considerando controle dos pares, né, do pesquisador que fez a visita à escola, características do professor, tamanho da escola, características dos alunos, e a medida de desejabilidade social que a gente também incluiu no questionário. Tá? Então, aqui, cada coluna está só acrescentando novos controles. O resultado
parece bastante robusto de que estar no tratamento influenciou os modos de pensar dos professores a partir dessa medida, que é um questionário de como o professor relata o quanto ele acredita que a inteligência do indivíduo não é dada ao nascer. Daí, a segunda pergunta, né, que acho que o mais interessante, é se esses modos de pensar, eles afetam as práticas pedagógicas. Aqui, só para a gente ter uma ideia visual, aqui a pontuação do TEACH total, então, essa medida do TEACH de qualidade da educação, qualidade da prática pedagógica, perdão, comparando tratamento e controle, também em vermelho, tratamento, controle, visualmente parece aqui que existe uma mudança na prática pedagógica. Também ainda, só para a gente ter uma ideia mais visual, essa qualidade da prática pedagógica ela se organiza em 3 blocos, né, na medida do TEACH. Primeiro, de cultura da sala de aula, se o professor trata os alunos com respeito, se ele deixa claro as expectativas de comportamento, se o professor promove equidade de gênero dentro da sala de aula, assim, essas características que entram na cultura da sala de aula, a gente observa aqui que parece ter também mudado um pouco para a direita. Esse segundo bloco é da qualidade da instrução, se o professor promove mais raciocínio crítico entre os alunos, por exemplo. E, por fim, esse bloco de habilidades socioemocionais, que está organizado entre se o professor promove maior autonomia entre os alunos, maior perseverança e se promove maior habilidades sociais e colaborativas entre os alunos. Esse terceiro aqui é o que está menos claro, se visualmente até parece um pouco indo para a direita. A gente vai ver que esse terceiro bloco aqui a gente não encontra nenhum efeito estatisticamente significativo. Bem, aqui o nosso objetivo, como eu contei, é ver o efeito do modo de pensar de crescimento, né, nessas práticas pedagógicas. Então, a gente usa o sorteio como uma variável instrumental para o crescimento no modo de pensar dos professores e, então, nosso interesse aqui é olhar para se esses professores com mais modo de pensar de crescimento, com essa medida de modo de pensar de crescimento, se essa crença em relação à inteligência, né, se isso afeta a prática pedagógica dele. Essa pergunta de Por clarificação, favor. rapidinho. O indexador KJ, o que é K, o que é J para você? A gente olha para o... Ai, eu devia ter olhado isso antes. K é escola, J é professor? É isso. Eu imagino que sim, porque está ali expulsado, efeito fixo. Turma, Tá. né? Tá. Então a nota está no nível do professor. Isso, aqui a gente está olhando para... A gente Tá. ainda não está olhando para a nota, né? Aqui a gente está olhando para aprendizado dos alunos. Desculpa, aqui a gente está olhando para a prática pedagógica. Então, está no nível do professor. A gente está olhando para a prática pedagógica. Porém, Cássia, posso só fazer tratamento... uma pergunta rápida, só para esclarecer, só para entender. No tratamento, você está olhando para o professor, para a prática pedagógica do professor. No controle, você visitou sala de aula de alguns professores, é isso? Também? Ou Não, todo mundo? todo mundo. Todo mundo. Porque a gente olhou só para escolas com 1 ou 2 professores. Então, sendo tratamento ou controle, se a gente visitou a escola, a gente olhou, foi para as 2 turmas de 5º ano. Tá. Então, o tratamento, ser tratamento ou controle só varia por escola. Cada escola. Mas o modo de pensar do professor é por professor e a prática pedagógica também é por professor. Tá. Aqui o primeiro estágio
similar ao que a gente tinha visto antes. O que a gente, então, está interessado aqui em ver é se esse modo de pensar de crescimento está relacionado à medida aqui, primeiro coluna, medida média desse teach, né, dessa qualidade da sala de aula, que já incluindo todos os controles. E como que esse teach se organiza nessas 3 medidas de qualidade da sala de aula, né? Cultura da sala de aula, qualidade da instrução e habilidades socioemocionais. A gente observa um efeito estatisticamente significativo, que é em standard deviations, em desvio padrão, do efeito de um modo de pensar de crescimento, né, nessa medida de qualidade da prática pedagógica. O que a gente interpreta daqui? Né? Que esse crescimento da prática pedagógica, ela se dá principalmente pela mudança na cultura da sala de aula, que é justamente se o professor, como que o professor trabalha com os alunos, né? Se o professor está trazendo todos os alunos, então tem essa medida de deixar muito claras as expectativas comportamentais, se o professor, por exemplo, ao invés de dar bronca nos alunos, ele deixa claro o que se espera do aluno, ou se o professor chama todos os alunos para participarem, ou deixa alguns alunos separados. Isso é o que entra nessa cultura da sala de aula. A gente observou o efeito aqui bastante significativo e robusto para diferentes medidas. A gente eu não trouxe aqui algumas medidas mais conservadoras para ver se esses efeitos continuam estatisticamente significativos, né, para o cálculo do erro, e ainda assim, a cultura da sala de aula se mantém sempre bastante robusto esse efeito. O segundo efeito de qualidade da instrução também parece ter mudado, mas aí não é tão robusto, principalmente quando a gente usa essas medidas mais conservadoras de erro. Aqui, analisando só a variável instrumental, com os controles, com todos os controles, é estatisticamente significativo a 10%. Então, acho que a gente observa um efeito da qualidade da instrução, mas não é o principal efeito aqui que move essa qualidade da prática pedagógica. E essa última coluna aqui, eu acho que é bastante surpreendente esse resultado, que o efeito em habilidades socioemocionais não se mostra estatisticamente significativo. Vou mostrar aqui um pouco o que a gente explorou para tentar entender por que esse efeito não é estatisticamente significativo. Desculpa, aí a habilidade socioemocional do professor, é isso? Isso, o professor promove habilidades socioemocionais dentro da sala de aula. Ou seja, se o professor promove autonomia entre os alunos, se o professor promove perseverança entre os alunos, e se o professor promove habilidades sociais e colaborativas. E aqui o que principalmente mudou esse professor, mas também não é muito robusto, esse professor promove perseverança na sala de aula entre os alunos, mas a gente não viu nenhum efeito em autonomia e em habilidades sociais e colaborativas, aqui também fazendo a mesma estimação de variável instrumental, né, disso no modo de pensar de crescimento. Acho que só mostrando um pouco o que entra em autonomia, e aqui só mostrando tratamento e controle, a diferença, o que, enfim, a gente interpreta um pouco disso, né? Se o professor, dentro de autonomia, proporciona escolhas aos alunos, oferece oportunidades aos alunos de assumirem papéis em sala de aula, esses indicadores que vão de 1 a 5, eles são considerados muito baixos, e o que a gente entende é que o construto de crenças em relação à inteligência, essa ideia de modo de pensar de crescimento, por mais que eles possa ter alguma relação com promover que os alunos
assumam papéis dentro da sala de aula, isso é algo que está ainda bastante distante da prática pedagógica desses professores. Então, a gente não observa nenhum efeito nesse sentido. Perseverança, que eu acho que está mais relacionado com o modo de pensar de crescimento, a gente esperaria um efeito maior nisso, a gente encontra aqui, daí quando a gente inclui os controles, um pouco desse efeito, mas não é tão significativo. O Breno levantou a mão? Breno levantou a mão, vou liberar o microfone dele. Opa, Pode falar, Breno. tudo bem? Boa tarde. Deixa eu só retornar uma pergunta que fizeram lá no início, só para deixar claro que eu não sei se eu entendi bem. Mas, por exemplo, seria possível uma pessoa chega para olhar, observar que seja a aula e etc. E aí o professor em si que recebeu o tratamento, ele naquele momento, ele tipo um behave like, acting like, alguma coisa para que ele se pareça com que, ok, eu aprendi o que eu fui ensinado nos 50 minutos, e aí, tipo, tenda a superestimar, talvez, tipo, o approach do professor na sala de aula? É possível que o professor, porque o professor ele sabe que está sendo observado, né? Tem um observador lá no fundo. O controle também está sendo observado, então ele também provavelmente vai estar agindo para fazer o seu melhor. Então, aqui a gente pode dizer que a comparação entre tratamento e controle são de professores, tanto tratados quanto controle, fazendo o seu melhor, tendo em vista que estão sendo observados. O que a gente, daí, um pouco da literatura de observação em sala de aula diz é que depois de 10 minutos de observação, o professor, ele se acostuma com a presença daquele observador e dá aula como ele daria, né? Se ele não estava preparado para dar uma aula especial, ele vai dar o que ele daria. Talvez ele grite menos com os alunos do que ele gritaria, mas isso a gente esperaria que acontecesse tanto no tratamento quanto no controle. Mas aí eu acho que tem um ponto aqui que você trouxe que é importante, né? Será que os professores tratados sabem mais como fingir do que os controles? Essas medidas de observação em sala de aula, isso pode ser verdade no questionário, em que o professor, ao entender mais sobre modos de pensar de crescimento, né, ele tenha mais clareza do que a pergunta, de fato, aonde a pergunta está querendo chegar, e aí um pouco a medida de desejabilidade social nos ajudaria um pouco nisso, mas aqui na prática pedagógica, a formação, ela não era uma formação voltada para essa metodologia. Os professores não conhecem essa metodologia em específico, o que exatamente eles estavam sendo observados. Então, essa medida de cultura da sala de aula não era algo que os professores tinham ciência, até mesmo durante a formação a gente ainda não tinha definido o que seria essa metodologia de observação em sala de aula. Então, eles podem agir dentro do que foi ensinado na formação, mas como não era uma formação de prática pedagógica, uma formação sobre modos de pensar de crescimento, não é muito claro que eles saberiam como game o sistema aqui, como eles jogariam com essa metodologia em específico. Enfim, acho que... Então, eu entendo que talvez esse efeito esteja mais presente nos questionários e menos nas observações em sala de aula. E o que eu acho que me ajuda, né, a mostrar que esse parece ser o caso é essa análise da restrição de exclusão, né, desse placebo. Será que a gente observa uma melhoria na prática pedagógica de tratamento e controle em geral, né, para os professores do tratamento, se eles dão uma aula mais bem organizada, independente de ser uma melhor aula em construtos que deveriam ser afetados pelos modos de pensar de crescimento. E aí aqui a gente olha, por exemplo, o uso do tempo do professor em atividades acadêmicas, em administração da aula e se o professor está fora da tarefa, né? Se está no tratamento versus controle afeta esse uso do tempo do professor, né? Se o professor do tratamento ele
passa mais tempo em atividades acadêmicas e menos tempo organizando a sala de aula, por exemplo. A gente poderia observar isso e não seria... daí iria contra essa ideia de que o professor ele está dando a aula da forma mais natural possível e a gente está conseguindo observar o que aconteceu de fato. E a gente não observa nenhum efeito no uso do tempo do professor. Nessas medidas de uso do tempo do professor, o que a gente observa de diferente é o tipo de atividade que o professor desenvolve, que dentro das atividades acadêmicas, a gente observa mais atividades aqui que a gente chama de ativas, que é atividades que envolvem mais interação entre professor e aluno, e entre alunos, se os alunos estão trabalhando em grupo e tendo uma discussão dentro de cada grupo, ou se o professor está tendo uma troca com os alunos e não só o professor falando. Então, essas atividades que a gente organiza entre ativas e passivas dentro da sala de aula, em passivas, ou os alunos sentados escrevendo, fazendo exercício separadamente, sozinhos, ou ouvindo o professor falar. E nisso a gente encontra uma mudança no uso do tempo, mas não de que o professor usa o tempo de forma mais eficiente, por exemplo, tratamento versus controle. Bem, eu não sei... Bruce, me avisa se tiver mais perguntas. É que eu vi aqui os números estão aumentando, diminuindo, mas... Eu estou represando para você poder chegar no final, mas são perguntas tá bom, estou finalizando. São urgentes, assim. Tá. Então, indo para aqui para a terceira pergunta, se essas mudanças que a gente observa no modo de pensar dos professores, se eles afetam os resultados dos alunos. Aqui a gente está olhando para o SAEB de português e matemática, usando, de novo, o tratamento, né, o sorteio como variável instrumental, para a gente ver se encontra um efeito nos resultados dos alunos. Aqui, todos os efeitos que a gente encontra com o modelo de variável instrumental estatisticamente significativo a 10%, mas os efeitos são desvio padrão, e 0,6 desvio padrão é um beta altíssimo, o que nos surpreende bastante. Né? Existem algumas medidas... Desculpa, qual é o coeficiente da forma reduzida disso aí? Se você fizer o ITT, você sabe? Isso. Aqui. E aí, quando a gente faz direto, a gente encontra um efeito fortíssimo em matemática, que se reflete no IDEB, e a gente não encontra efeito no SAEB de português. E eu acho que o que mais nos impressiona aqui é o tamanho desse beta, que existem algumas medidas de quanto que um aluno aprende em um ano, numa medida padrão, de prova padronizada. O Banco Mundial estima que entre 0,2 e 0,3 desvio padrão se aprende em um ano de estudo, e aqui a gente está com um efeito de 0,7 desvios padrões, que é um efeito altíssimo, particularmente no aprendizado de matemática. E aí tem o questionamento, né? Mas é um modo de pensar de crescimento para a matemática, a gente focou em matemática na nossa formação, não necessariamente, não era o foco da formação, não era para a matemática, apesar de muitos exemplos que existem, né, que a gente traduziu, virem de exemplos, materiais do Khan Academy, que traziam exemplos de matemática, do U-Cubed, que também é um outros materiais que estão relacionados a modos de pensar de crescimento com foco em matemática, mas a gente trazia também questões de leitura que, enfim, é surpreendente. Eu acho que está alinhado com intervenções educacionais curtas, que têm um alto efeito. Em geral, esse efeito é encontrado em matemática. Eu acho que isso também é explicado pelo fato de que essas crenças de que o aluno não pode aprender, em geral, se dá na matemática, né? É muito comum a gente ter essa crença de que, bem, eu não sou bom de matemática e é isso, não é para mim. E que é mais presente isso na matemática do que na língua portuguesa. Então, a gente
mas não foi uma intervenção específica para a matemática, e sim sobre modos de pensar de crescimento, e a gente encontrou esse efeito bastante significativo no SAIB de matemática. A proficiência média é só um cálculo aqui que o INEP faz juntando os dois resultados. Bem, vou aqui finalizar para ouvir as perguntas, né? Acho que só concluindo, a gente encontra uma evidência, acho que bastante robusta de que os modos de pensar dos professores foram afetados por uma intervenção relativamente curta. A gente encontra um efeito bastante significativo. Essas mudanças no modo de pensar dos professores parecem terem se refletido na prática pedagógica, particularmente na cultura da sala de aula e no tipo de atividade que o professor faz, né? Então, o professor com modo de pensar de crescimento trata os alunos com mais respeito, responde mais às necessidades dos alunos, define expectativas de comportamento de forma mais clara e reconhece o comportamento positivo dos alunos com mais frequência, que são os atributos, né, dessa cultura da sala de aula. A gente não parece observar nenhuma mudança no uso do tempo, do tipo, mais na qualidade da atividade, que a gente observa uma maior mudança em atividades que sejam mais interativas entre professor-aluno e aluno-aluno. Esses efeitos parece ter aumentado significativamente o aprendizado dos alunos, e, como eu falei, essa medida, um pouco do desvio do beta que a gente encontra, parece ter gerado uma melhoria, e aqui, acho que com muito... acho que com alguns grãos de sal, né, como se diz, do tamanho desse beta, mas acho que a gente pode dizer que a gente observa um efeito no aprendizado dos alunos, particularmente em matemática. Bem, é isso. Vou tirar aqui meu compartilhamento e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Obrigado, Tássia. Muito obrigado. Eu vou passar aqui pelas perguntas. Eu dei uma segurada aqui no chat, porque foi uma sequência. E já era quase 4 horas lá na hora. Então, deixa eu ver aqui. Tem a última que eu deixei aberta. Deixa eu achar aqui. Pronto. O Roberto Fernandes perguntou o que está sendo chamado de prática pedagógica ao ensino do professor em sala de aula. A pergunta dele foi essa. Peraí. Pode Eu compartilhar. me perdi. Eu fui ler e eu vi, aí não consegui saber que tem... Ele perguntou, ele está perguntando o que está sendo chamado de prática pedagógica. Se é o ensino em sala de aula do professor ou se é outra coisa. Isso. É o tempo do professor na sala de aula, né? O que o professor está fazendo com os alunos, né? Não é o uso do tempo somente, mas também o uso do tempo, mas que tipo de interação o professor está tendo com os alunos. Ou seja, se esse observador ele entra na sala de aula, ele vai ver o que o professor está fazendo. E aí tem algumas características que vão indicar um comportamento mais positivo ou menos positivo, relacionados à cultura da sala de aula, relacionados à qualidade da instrução, que vai indicar se o professor está promovendo o raciocínio crítico entre os alunos. Então, se está promovendo o raciocínio crítico entre os alunos, significa que o professor está perguntando para os alunos o entendimento, se o aluno está entendendo aquilo da forma correta. Então, vão ter questões que, se acontecerem na sala de aula, que aquele indicador vai estar mais alto ou menos alto. E aí o mesmo para habilidades socioemocionais. Se o professor está promovendo essas atividades dentro da sala de aula. E também tem a medida de uso do tempo, de quanto tempo o professor está dedicando dentro daquela observação para cada uma para atividades pedagógicas, ou para a organização da sala de aula, ou se o professor está fora da tarefa, que é chamado fora da tarefa, que se o professor está sai da sala de aula, ou se o professor está em
alguma atividade, sei lá, falando no telefone. Aí ele está fora, não está nem organizando a sala e nem numa atividade pedagógica. Tá, a Sandra Macedo perguntou também, Tássia, entendi que o período entre intervenção e avaliação foi bem pequeno. Você pretende reavaliar para ver se os resultados se sustentam? Sim, eu acho que essa é talvez um ponto importantíssimo, assim, dos pontos mais importantes. Não só, acho que nessa intervenção, mas em intervenções de mindset como um todo, né? Que os efeitos que são encontrados são efeitos de curto prazo, né? Assim, então, aqui, até a gente está observando o começo do ano letivo e o fim do ano letivo. Para efeitos de mindset, até é um bom tempo, né? Tem muitas intervenções que olham no mês seguinte e para ver se aquilo teve efeito e depois começa a observar uma queda nos efeitos. Mas esse ano a gente está voltando para a rede para ver se a gente encontra, nos modos de pensar desses professores, se a gente encontra ainda resultados nesse grupo de tratamento e controle, e aí fazendo uma nova intervenção com novos professores no formato online, para ver se a gente se a gente continua no formato talvez mais escalável, consegue encontrar efeitos semelhantes. Mas, sim, na literatura existe uma queda ao longo do tempo desses efeitos, e eu acho que essa é uma pergunta aqui para a gente observar a seguir, né? Se a gente vai observar essa queda ao longo do tempo. Legal. A Fabiana de Felício perguntou, será que 50 minutos não é muito pouco para verificar esse indicador de socioemocionais? Então, aqui essa medida de observação em sala de aula, ela não a gente não pretende avaliar o professor, porque a gente acha de fato que a gente está pegando claro que a gente está pegando 50 minutos de um professor que pode ser 50 minutos péssimo, pode ser 50 minutos ótimo, que não representa a média daquele professor. O que a gente argumenta, o que temos como premissa é que na média, a gente vai, no tratamento, encontrar esses 50 minutos vão ser 50 minutos médios do grupo de tratamento e 50 minutos médios do grupo de controle. E isso sendo verdade para qualquer uma das características da medida do Teach+. Porque, principalmente a medida de uso do tempo, esses 50 minutos, dependendo do momento, a gente tenta chegar sempre no comecinho da aula ou logo depois do intervalo, para ter essa semelhança, mas não necessariamente aquela aula, pode ser que seja uma aula em que o professor saiu muito para falar no telefone, e aquela observação ali não vai dizer nada sobre aquele professor. A gente não é capaz de olhar para isso. Mas aí, enfim, se a medida de socioemocional, se esse tempo, se a gente quisesse medir para cada professor, sem dúvida, não poderíamos estar usando essa metodologia. Aqui é realmente se o tratamento versus controle, então, na verdade, o tratamento é essa média de 50 minutos de todas essas 89 escolas, desses 125 professores do tratamento, e o mesmo para o grupo de controle. Então, é uma média desses 300 professores, esses 50 minutos de 300 professores, se ali a gente consegue observar se o professor está promovendo uma maior ou menor atividade, autonomia, perseverança e atividades sociais colaborativas, né, habilidades sociais colaborativas entre os alunos. Tá, eu vou agora passar a pergunta do Ítalo Felipe. O Ítalo pergunta, além dos observadores em sala de aula, considerou-se também aplicar os questionários a uma amostra aleatória dos alunos da turma para avaliar os professores e suas práticas no dia a dia da sala de aula? Se houve alguma diferença após as oficinas de informações? Então, a gente aplicou questionários aos alunos também, de modo de pensar semelhante ao questionário dos professores, né? Na realidade, os mesmos construtos, mas com uma
uma linguagem diferente, né? A forma de perguntar e a forma de resposta diferente para os alunos marcavam carinhas, né? Que a gente estava falando ali com alunos do 5º ano do ensino fundamental, para ver se a gente encontrava um efeito no modo de pensar dos alunos. Isso foi feito com todos os alunos daquelas escolas. Eu não trouxe aqui os resultados, eu acho que esse vai ser o meu próximo paper de se a gente encontra esse efeito dos modos de pensar dos professores nos modos de pensar dos alunos, e não através... Enfim, e aí eu acho que essa comparação com o efeito através da prática pedagógica vai ser super interessante. Assim, acho que adiantando um pouco desses resultados, os resultados são menos interessantes no modo de pensar dos alunos do que no próprio aprendizado deles. Mas eu ainda tenho que explorar muito e analisar com mais calma esses dados para ter, assim, acho que um resultado interessante para dizer até mesmo que não afetou os modos de pensar dos alunos. Mas os efeitos não são tão relevantes quanto a gente está encontrando com os professores e mesmo em termos de aprendizado dos alunos. Então, eu não acho que a história vai tanto através dessas crenças, pelo menos de forma racionalizada desses alunos, essas crenças em relação à inteligência dos alunos. Mas esse eu acho que enfim, todo um outro estudo aqui que eu estou fazendo ainda no momento. Vou ler aqui a última pergunta. Eu estou priorizando agora no final perguntas de pessoas que não fizeram pergunta ainda. A última é do Caio Sato. Ele pergunta: Oi, Tássia, obrigado pela exposição e parabéns pela pesquisa. 2 perguntas. 1. Você tem ideia de quanto custaria uma intervenção dessa natureza? Dados os resultados de matemática no SAEB, me parece ser custo-efetiva. E 2. Quais desafios você enxerga para uma implementação para toda a rede? Dados os resultados de matemática, ela parece pouco efetiva? Custo-efetiva. Custo-efetivo. De fato, a intervenção em si não... enfim, ela foi uma intervenção em que a gente teve uma parceria muito forte com a Secretaria de Educação do Rio. Então, foi possível a gente fazer a formação na Escola de Formação de Professores, em que os professores iam para a escola de formação, e aí isso significa que a gente pôde usar o espaço e tal. Então, o nosso custo, enquanto pesquisa, foi dar a formação, né, as formadoras, e aí a gente fez, enfim, tinha um custo de lanchinho e tal, mas assim, a ida a ida dos professores e tal, e o local, que eu acho que é grande parte do custo disso não foi financiado para a gente, mas o que eu acho que o que custou mais aqui na nossa pesquisa foi a coleta de dados, porque isso significou ir para todas as escolas com uma logística, como eu contei, bastante desafiadora, e fazer observação, né, formar os observadores, garantir aqui a qualidade de uma formação, de uma observação comparável. Então, em termos de intervenção, é uma intervenção barata. A gente agora está fazendo uma avaliação de uma formação online semelhante. E, assim, acho que até ainda não fizemos a coleta de dados, mas o engajamento dos professores na formação online é completamente diferente do engajamento dos professores na formação presencial. Isso, obviamente, está relacionado com o professor estar lá, e aí ele está discutindo com os professores sobre aquele assunto, versus professores num Zoom com a câmera desligada, a gente não sabe o quanto que eles estão, de fato. Enfim, mesmo com atividades, pedindo para eles escreverem coisas e tal, é um engajamento muito menor. Então, assim, o quanto que a gente consegue ter esse efeito, reduzindo o custo para o online, isso eu acho que ainda é uma pergunta que precisa de resposta, mas o custo mesmo da formação é o custo de formadores e de levar os professores para um lugar
incomum para uma sala de aula e dar formação de material e tal, não é nada muito caro, acho que é comum para as redes terem informações, então acho que é uma questão de realmente desenvolver uma formação que utilize esses conceitos, essas teorias e faça sentido delas para o contexto da rede. Então, eu concordo que é bastante custo-efetiva, tendo em vista esses resultados. Perfeito. As perguntas que são mais relacionadas à estatística descritiva, eu peço que entrem em contato, do nosso tempo aqui agora, peço que entre em contato diretamente com a Tássia, perguntando. Tássia, muito obrigado por ter Nada, topado imagina. apresentar para a gente hoje, foi muito legal, intervenção muito boa e com uma lição muito interessante de policy para todo mundo dessa área de educação. Muito obrigado, hein? Vou parar de gravar aqui agora.